4 anos, a Companhia Nacional de Abastecimento, CONAB, acompanha todo o processo de produção agrícola, desde o planejamento do plantio até a chegada dos produtos à mesa do consumidor. Trabalho que é coordenado pelo Ministério da Agricultura. No NBR Entrevista, vamos conversar com João Marcelo Intini, diretor de Política Agrícola e Informações da CONAB. Olá, muito obrigada pela sua presença aqui no NBR Entrevista. É um prazer estar aqui. Enfim, para a gente começar então, quais são as principais atribuições da CONAB? Bom, a CONAB é uma empresa pública ligada ao Ministério da Agricultura que tem por atribuições desde o planejamento da produção brasileira, a parte da armazenagem dessa produção e a comercialização dos produtos do Brasil. Importante lembrar que não só o abastecimento interno, como o abastecimento internacional é fruto dos trabalhos envolvidos pela CONAB. E como é que é o trabalho junto aos agricultores? Bom, os agricultores estão conectados conosco, acompanhando os preços agrícolas que são divulgados pela CONAB a cada 15 dias. Nós, todos os meses, anunciamos o levantamento das safras brasileiras, portanto, os agricultores estão atentos e observando a nossa produção e, da mesma forma, eles estão observando o acompanhamento de preços no momento que a CONAB irá ou não fazer algum tipo de intervenção de preços no mercado. E esse é um trabalho voltado para pequenos produtores, enfim, para médios, para grandes produtores. Qual é o foco da CONAB? Okay. O foco da CONAB é garantir estabilidade e condições para que os agricultores consigam comercializar a produção que eles tiveram. Portanto, pequenos, médios e grandes produtores em todo o território nacional contam com o apoio da CONAB na decisão da comercialização da sua produção. Bom, então vamos exemplificar na prática, né, que tipo de programa, que tipo de iniciativa, né, chega até os agricultores para, enfim, auxiliá-los aí na produção. Claro, olha só. Vamos imaginar agora a colheita do feijão, né? O feijão está sendo colhido em Goiás, em Rondônia, Paraná, Santa Catarina. Os preços estão aumentando numa parte do país, no sul, por conta das chuvas, e estão mais baixos na parte centro-oeste e norte do país. Então, a CONAB, ela atua para que estes preços de mercado sejam justos ao produtor, pagando melhor para que o preço seja suficiente para cobrir os custos de produção e vendendo seus estoques para que derrube os preços e que não gere inflação de produtos nos locais onde os preços estão maiores. Portanto, a CONAB acompanha essa diversidade de produtos que são produzidos no Brasil e o calendário agrícola brasileiro sempre de olho no preço ao consumidor e no preço ao produtor. Então essa aí é a política de garantia de preço mínimo. Exatamente. Essa é a garantia do preço mínimo que todos os países da América Latina observam e discutem com o Brasil. O Ministério da Agricultura recebe comitivas aqui de vários países do mundo para entender essa experiência brasileira de atuar quando o preço está baixo, quando o preço está alto, para que o agricultor fique satisfeito e na mesa do consumidor os produtos não cheguem inflacionados. E qual a importância desse trabalho? É conter a inflação? Para o consumidor, sim, conter a inflação e garantir abastecimento. Né? Um dos motivos que gera a inflação também é a falta da oferta do produto. Por isso que temos estoques reguladores de milho, de arroz, de feijão, de trigo, né? E outros produtos. Assim como para o agricultor, que é o produtor, a nossa intenção é que os preços sejam suficientes para cobrir os seus custos de produção. Ou seja, manter a estabilidade econômica do setor agrícola brasileiro. Então vocês compram do produtor, fazem o estoque para poder intervir na hora que for necessário. Exatamente. Os nossos estoques são reguladores. Eles não são estoques em grande volume, mas são estoques estratégicos para serem oferecidos no mercado no momento que nós temos que derrubar o preço para não ter inflação ou subir o preço para remunerar melhor o agricultor. Por exemplo, agora a gente está vivendo o problema de inundação no sul. Como é que vocês atuam nesse caso? Neste caso, temos programas importantes, como o programa de venda de milho em balcão, que estamos estendendo agora para toda a região sul, porque é preciso garantir o abastecimento não só das pessoas, dos consumidores, mas imagina os agricultores, são pecuaristas que têm caprinos, ovinos, galinhas, suínos, que têm o seu rebanho, né, de bovinos e que agora não tem pastagem. Então a CONAB também vende parte dos seus estoques para os pecuaristas manterem os seus plantéis alimentados. Isso é importante para não gerar também inflação de alimentos. Agora o preço é um preço mais baixo do mercado, tem condição especial para poder pagar esse milho que está sendo comprado, enfim. Sem dúvida, parte do que a CONAB faz tem um cunho social fundamental, né? Nem tudo que fazemos precisa gerar lucro, mas tudo que fazemos precisa gerar resultados sociais. Então, na seca do Nordeste, que fizemos uma operação chamada venda de milho balcão,
com mais de 1 milhão de toneladas vendidas, né, foi para conter os efeitos da estiagem. Agora, no sul do país, com o efeito das inundações, também temos que socorrer os agricultores, predominantemente pequenos agricultores no sul e no nordeste, e no centro-oeste atuamos com médios e grandes produtores. Bom, falando em socorro, né, a ação social também é uma das funções da Conab, né? Queria que você explicasse como é que funciona isso na prática. Sem dúvida, nós temos uma parceria com o Ministério do Desenvolvimento Social e com a Defesa Civil dos estados, que compõe uma frente de socorro emergencial a populações em risco, né? E o risco não é só por insegurança alimentar. Muitas populações são vitimadas pela enchente ou vitimadas pela estiagem, como também são vitimadas por desastres ambientais. Vamos lembrar o que ocorreu no Rio de Janeiro há pouco tempo atrás, aqueles deslizamentos de terra, um conjunto enorme de famílias perderam suas casas. A Conab atua junto com a Defesa Civil, fornecendo cestas de alimentos a essas populações. Não só essas, como também aquelas em risco alimentar, como populações indígenas, quilombolas, que precisam de um complemento alimentar para garantir a sua dieta mínima. E essa ação também ultrapassa as fronteiras? Por exemplo, contribuição para a ajuda humanitária, para um país que sofreu terremoto, enfim. Essa ajuda também vai para outros países? O Brasil ele é um exemplo de ajuda humanitária, né? Nós temos parcerias importantes com mais de 30 países, levamos arroz, feijão, farinha, milho, para países latino-americanos, países asiáticos, países africanos que sofreram algum tipo de calamidade, seja ambiental, seja uma calamidade por doença, né, por doença fitossanitária, ou seja, o Brasil é um dos principais países na disponibilidade de alimentos na ajuda humanitária. A parceria com a FAO que hoje tem o Graziano como o diretor-geral, portanto, o Brasil está muito bem representado na ajuda humanitária através das ações do governo brasileiro e executadas pela Conab. Lembrando que os produtos que fazem parte dessa ajuda são da agricultura familiar. Boa parte deles é da agricultura familiar. Sem dúvida, estimulamos a produção da agricultura familiar comprando a sua produção. E é muito interessante que um agricultor ou um beneficiário de outro país saiba que aquele alimento vem da agricultura familiar brasileira. É um símbolo importante para nós. Esse é o Programa de Aquisição de Alimentos, né? Como é que ele funciona? O Programa de Aquisição de Alimentos ele vem desde 2003 sendo implementado no Brasil e ele percorre hoje quase todos os municípios do país. Na prática, nós compramos a produção familiar, que não é só de produtos agrícolas, são também produtos processados, como pães, geleias, compotas, né? E esses produtos são levados para escolas, igrejas, orfanatos, presídios, restaurantes comunitários, universidades, enfim. É o programa que liga a ponta da produção com a ponta do consumo. E nós, através dos recursos oriundos do Ministério do Desenvolvimento Agrário e do Ministério do Desenvolvimento Social, realizamos a compra e o pagamento desses produtos. E para o agricultor é importante ter para quem vender, né? Sem dúvida, nada melhor do que um contrato de compra realizado entre o agricultor e a Conab. Nós oferecemos segurança, o contrato pode perdurar até 2 anos, portanto ele planeja a sua produção, ele sabe que o destino é seguro e que ele será remunerado por uma tabela de preço justa, pactuada entre a Conab e ele a cada final de safra. O que o segmento da agricultura familiar representa hoje para a economia do Brasil? A agricultura familiar ela representa, dentro do PIB brasileiro, aproximadamente 20%. Né? Estamos tratando de um setor que participa das cadeias organizadas de suínos, caprinos, aves, de ovos, toda a parte de produtos hortifrutigranjeiros, 90% dessa produção vem da agricultura familiar. Nós participamos da composição da cesta básica com mais de 40% dos alimentos. A Conab atua na agricultura familiar sabendo que ela é estratégica para a qualidade da alimentação que vem à mesa do Brasil. E a Conab atua também com os grandes produtores, aqueles que compõem produtos que vão compor a nossa pauta de exportações, as grandes commodities. Ou seja, nós estamos olhando o abastecimento interno e o abastecimento externo, com pequenos agricultores e com grandes agricultores. Há um balanço importante que a Conab faz. E só para a gente reforçar, né, o que dá para observar é que os produtos da agricultura familiar estão tendo valor agregado, né? Sem dúvida, nós temos hoje um padrão de acabamento dos produtos da agricultura familiar muito melhor do que tínhamos há tempos atrás. Hoje adquirimos muitos produtos processados de origem animal, de origem vegetal, e esses produtos ganham em valor, ganham em qualidade e, para o consumidor final, um produto mais atrativo.